Olá, a cidade está discutindo de forma permanente uma série de políticas e ações na área ambiental e o Conselho, o CONDEMA do Meio Ambiente e Desenvolvimento do Meio Ambiente aqui do município é peça-chave nessa discussão através da comunidade, cumprindo um requisito, inclusive, do Estatuto das Cidades, da participação popular deliberativa para as ações e acompanhamento nessa área. Por isso, o presidente do CONDEMA, Dorival Coral, está conosco aqui na rádio, na TV Câmara, para falar em multiplataforma. Obrigado por você ter vindo. Eu agradeço o convite, acho que é importante esse espaço de esclarecimento a toda a população de Bauru e região. O CONDEMA tem hoje pouco mais de 5 milhões de reais, é uma verba vinculada, a gente chama de aplicação específica, que são oriundas de uma série de pagamentos, enfim, que envolve o setor público e precisam ser, no tempo, destinados para algumas ações. Como vocês estão lidando com esse recurso nesse momento? Ao longo do tempo, é um caixa como o Fundo do Zoológico, que vai se atualizando e se somando. Bom, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, ele é um fundo antigo, já existe um bom tempo, ele inicialmente é de 1993, tá? E ele, nessa história do fundo, a maioria das vezes os recursos eram pequenos e destinados, em geral, para as ações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né? Nesses últimos tempos, eu acredito que 2000, ainda na gestão do Rodrigo, ele foi incrementado com alguns recursos originários da TUF, tá? O que fez com que ele tivesse uma capacidade de recursos e possibilidade de investimentos um pouco maior. O Conselho Municipal do Meio Ambiente, na análise desse fundo e do decreto que, na verdade, instituiu, verificou que para utilizar esses recursos seria necessário nós seguirmos um plano anual de preservação e proteção ambiental, que é um documento que nós chamamos de PAPA. E esse documento ele foi elaborado agora por essa gestão, as últimas duas gestões do Conselho Municipal do Meio Ambiente. E esse documento que nós chamamos de PAPA, ele determina a utilização desses recursos em algumas áreas específicas. Ele foi criado agora, o primeiro PAPA? Foi. Okay. Na verdade, fazendo uma análise assim como autoculpa, nós geríamos esse fundo, sempre liberando recursos com a solicitação do secretário municipal do Meio Ambiente. Isso aconteceu lá atrás, na época do Valcirley, na época da Maíra. Então, isso já vem de um bom tempo. Estou falando da história que eu tenho nesse Conselho Municipal. Mas a partir de uma análise, em função desse volume de recursos se tornar maior e da nossa preocupação em seguir aquilo que determina a lei, nós começamos então a elaborar esse plano anual de preservação e proteção ambiental e ele foi votado já nesse ano, na verdade em 2018, para a utilização desses recursos agora em 2019. No entanto, isso não foi possível de utilizar em 2019 porque dependia de um edital para a liberação desses recursos, tá? Para ajudar quem nos acompanha, os antigos recursos da TUF, a unificação de 15 taxas lá atrás, ela passa nesse momento aquilo pelo Poder Legislativo para a regularização jurídica dessa taxa, que é chamada de TFE agora, e essa unificação, além das receitas de multas, é que formam esses recursos no tempo de origem carimbada. Você me contava que no plano tem 4 linhas principais de ações que estão sendo determinadas. Sim. Então, é importante esclarecer, desse 100% dos recursos que nós temos hoje, isso gira em torno de 5 milhões e 500 mil reais, 45% ele é destinado à SEMA. Então, portanto, a SEMA ainda tem a liberdade de usar uma boa parte desses recursos para aquilo que a Secretaria necessita, desde que apresente projetos para o Conselho. Isso aconteceu agora nesses últimos meses, né? Nós foram liberados para a SEMA, considerando esses 45%, 1 milhão e 600 mil reais. 35% desse total é destinado ao PAPA em 4 áreas que você estava comentando: flora urbana, recursos hídricos, educação ambiental e gestão de resíduos. Então, nós agora votamos o edital na última reunião do Conselho. Esse edital vai ser disponibilizado a toda a sociedade
e entidades que queiram utilizar aproximadamente R$450 mil para projetos nessas áreas poderão apresentar essas propostas. Isso deve acontecer até o final agora deste ano. E essas propostas serão analisadas por técnicos do Conselho e da SEMA. E esses recursos deverão ser usados, então, no prazo de um ano, provavelmente em 2020. Então, em que áreas? Educação ambiental, recursos hídricos, gestão de resíduos e flora urbana. Flora urbana. Exatamente. A gente pode anunciar aqui que nos próximos dias desta gravação nossa para rádio e televisão, que será publicado o edital. Aqueles que tiverem projetos nessas 4 áreas podem se preparar para até o final do ano poder cumprir os requisitos do edital e apresentarem suas propostas. É isso é importante. Para serem realizados em 12 meses, é um prazo de execução. É um prazo relativamente curto, mas considerando que todo ano nós vamos ter esse prazo, é o que prevê a lei, né? Então, todo ano nós vamos soltar um edital dentro de linhas temáticas específicas que nós julgamos importantes e desafiadoras para as questões ambientais do município. Nós temos, num outro lado, um calendário bastante extenso que talvez, pensando naquele que está nos ouvindo aí, tem universidades, uma série de pesquisadores do outro lado, que possa ter alguma função de convergência. A cidade acaba de começar um calendário de a cada 10 anos, conforme o Estatuto das Cidades, fazer a revisão do plano diretor. O start já foi feito, foi anunciado pelo Poder Executivo, o Condema esteve presente, tem uma série de atividades e, lógico, o meio ambiente tem áreas convergentes de novo aqui em vários setores de planejamento, de ocupação do solo que possam ser realizadas. Eventualmente podem ter projetos aqui relacionados a uma dessas 4 linhas que possam colaborar com estudos de campo, diagnóstico. Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, o Conselho Municipal ele é formado por pessoas geralmente com conhecimento técnico em várias áreas voltadas ao meio ambiente. Parte desses membros estão diretamente envolvidos nessas reuniões e na preparação do plano diretor. Então, eu acredito que é um momento importante para a sociedade discutir esse documento, porque ele vai dar um norte para nós em termos de políticas públicas, né? Não só para essa gestão, mas para as outras que ainda virão. E, sem dúvida nenhuma, nas questões ambientais, nós temos vários desafios. E o Condema, sem dúvida, está contribuindo e vai continuar contribuindo com a elaboração desse documento tão importante para o município de Bauru. Dorival, nós estamos gravando aqui em pleno início da primavera, né? Setembro, final de setembro para outubro, a umidade relativa do ar cai, a gente sofre os efeitos do seco, a bacia do Batalha todo dia dá e fica atualizando o nível da água de captação. Enfim, temos um problema de temperatura ambiente, porque permeabilizamos muito o nosso solo como as outras cidades, padecemos do mesmo problema de origem. Sim. E a questão da arborização é importantíssima aqui. Eventualmente, aqui nesse capítulo, também tem uma abertura para poder discutir essa questão. Você não vê dessa forma? Nossa, eu vejo isso como super importante. Na minha vida acadêmica, né, eu sempre trabalhei com levantamento de flora urbana. E nessa área, é por isso que ela faz parte do PAPA, nós temos assim um atraso enorme na gestão e na organização das espécies vegetais que nós temos cultivadas dentro da área urbana, né? São vários aspectos técnicos. Um deles, para corroborar com você no sentido de umidade do ar, nós temos o hábito de fazer podas nas nossas árvores, principalmente o oiti. Eu já discuti isso uma vez lá atrás com diferentes gestores públicos, que o hábito de nós podarmos essas plantas, nós reduzimos muito a superfície de área verde na área urbana do município e, mais ainda, reduzimos demais a evapotranspiração, o que poderia melhorar muito a umidade do ar em áreas urbanas. O oiti, ele representa hoje, que é uma espécie comum nas nossas áreas, nesse sentido, ele representa hoje quase mais de 50% das espécies plantadas na área urbana é de uma espécie só, que é o oiti, ou chamada de Licânia tomentosa, o nome científico dela. E a árvore que mais sofre poda
E a gente já tem visto isso há mais de 10 anos. Essas podas sucessivas acabam prejudicando o desenvolvimento da planta, ela vai morrer porque ela vai perdendo as suas reservas. Mas mais do que isso, se nós deixássemos de podar sem plantar uma árvore, se nós deixássemos de podar o oiti e conduzíssemos essa copa para que ela fosse um pouco mais frondosa, um pouco maior, nós aumentaríamos essa área verde em torno de 25% no município sem plantar uma árvore. Então, você veja como essa discussão sobre as políticas utilizadas para a flora urbana é algo que nós precisamos sentar, discutir e realmente definir ações que sejam importantes para não sofrermos tanto como nós estamos sofrendo agora com essa umidade relativa do ar abaixo de 25%, 20%. Outro tema igualmente importante, a questão da coleta seletiva. Você participou de uma audiência pública na casa que discutiu, enfim, saídas ou resoluções de problemas. Nós falamos especificamente sobre a destinação para recursos de 2 caminhões. Tem essa matéria na página da TV Câmara no YouTube, caso você queira acompanhar e se inteirar por completo com o próprio Dorival. E tem uma discussão no final do ano, o prefeito já anunciou o calendário, falou com a Caixa Econômica Federal, o estudo está na fase final de fazer eventualmente uma PPP, tem um projeto de lei na casa para a questão da autorização em relação a esse assunto, e o cooperativismo, a função ou a promessa do Poder Executivo de transferir essas atividades para o cooperativismo realizar pelo menos a coleta seletiva, eventualmente a separação. Sim. Nós estamos numa fase de transição. Primeiro, em relação à parceria público-privada para essa questão dos gestivos, para a questão de gestão dos resíduos. Ela é fundamental, ela é importante, né? Nós podemos dizer que nas últimas gestões públicas nós perdemos o tempo, sabe? Nós acabamos perdendo um aterro sanitário que era nosso, né? Nós definimos a aplicação de recursos para a coleta de lixo orgânico e para a coleta de lixo reciclável. Isso vem se mantendo, está faltando um pouco de ousadia ao poder público para melhorar essa questão dos resíduos, como já tem acontecido em outras cidades. Existem tecnologias das mais diferentes para a gestão de resíduos. Porém, nesse momento, nós pararmos, sentarmos, estudarmos e definir para onde vamos é fundamental. Em relação ao resíduo reciclável, eu entendo que as cooperativas, elas são parceiras do município há muito tempo. E elas merecem e estão fazendo um esforço relativamente grande para assumirem, eu espero que esse ano ainda, a gestão dos ecopontos, e o ano que vem a tendência é que as cooperativas assumam a questão da coleta seletiva, né? Alguns estudos preliminares que nós estamos fazendo junto com as cooperativas em alguns bairros do município têm demonstrado que a população quer contribuir, gosta dessa presença dos cooperados fazendo essa coleta correta do material, né? E tem aumentado em mais de 40% o volume de reciclado nas cooperativas e a qualidade do material é muito maior. Então, eu entendo que há um sinergismo, há um ambiente propício para que as cooperativas realmente passem a ter um protagonismo nessa questão de gestão dos resíduos recicláveis, começando pelo ecoponto e depois a coleta do reciclável. Só para a gente complementar, eu vejo que as cooperativas precisam do apoio da sociedade nesse sentido, né? Hoje, um atravessador, quando ele coleta o reciclado nas nossas residências, ele vai tirar daquele material que ele coletou o que é interessante comercialmente para ele. E nós não sabemos, nós não conseguimos mapear aonde ele descarta aquele resíduo que não tem comércio. O que nós sabemos é que em vários pontos da cidade nós encontramos resíduos não comerciáveis. Eu não posso falar, seria uma maldade eu falar... Descarte da coleta, eventualmente. Que isso seria de um atravessador. Mas isso existe. Então, o que nós precisamos? Nós estamos definindo uma política pública de agregar essas pessoas dentro de um sistema. Porque hoje, quando você entrega o seu resíduo para o pessoal da cooperativa, ela vai separar, vender aquilo que é comerciável e esse rejeito, o município faz a coleta e dá um destino correto.
Tá? Então, nós temos que entender que isso tem que ser a praxe, tem que ser o normal. E por isso a importância da população entender esse momento e estimular que os cooperados envolvidos diretamente nesse processo possam ter material de qualidade para vender e para ter uma melhoria na sua qualidade de vida. Participei de um seminário na USC que reuniu experiências de cooperativismo na área da coleta seletiva em várias cidades e particularmente fiquei bastante otimista em relação ao que vi da experiência de uma cidade bem menor que a nossa, que é Ourinhos, mas no sentido de organização, cadastramento e regulamentação dessa situação, inclusive com investimentos após a regulamentação do governo federal para os separadores. A experiência me pareceu aqui bastante exitosa, a gente fez uma entrevista específica em relação a isso, de que os cooperados, uma vez regulamentados e cadastrados, eles têm naturalmente uma relação ativa de buscar isso na casa das pessoas, inclusive lá de realização de conduta específica de comunicação, porque eles acabam abraçando o sistema inteiro, o que talvez seja um fator fundamental que seja desconhecido das pessoas, de inclusão social, econômica, inclusive ambiental, para que isso possa avançar. A transferência para as cooperativas pode passar por esse processo. Eu acho que Bauru ele tem um detalhe importante, que nós não encontramos na maioria de outros municípios. Nós temos um respaldo legal. Então, talvez, eu acho que demoramos um pouco para tudo isso acontecer, mas hoje você tem documentos que dão um suporte legal para que esse resíduo seja destinado às cooperativas. Então, eu vou citar o plano de saneamento municipal, ele é importante, ele define e fala que o município deve investir nessas cooperativas. Você tem a lei dos grandes geradores, você tem o decreto que regulamenta a lei dos grandes geradores, ou seja, eles têm esse amparo legal para assumir esse protagonismo e desenvolver, como já aconteceu em outros municípios. O que cabe mesmo a nós é entendermos que o munícipe, né, ou as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo nesse momento, que eles possam contribuir, estimular para que os cooperados que vão estar ali na rua, uniformizados, bem definidinhos, que eles se sintam acolhidos e esse material entregue para eles não é lixo, não, isso é dinheiro e eles sabem do valor disso. Brevemente, a gente vai convidá-lo novamente para discutir a proposta específica da questão da PPP, o chamado cumprimento das metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que quase a totalidade dos municípios brasileiros, infelizmente, ainda não conseguiu cumprir. Sim. Há uma preocupação aqui natural em relação à questão do esboço, do objeto que vai ser apresentado pela Caixa, tem 3 alternativas, porque no caso da coleta domiciliar, que tem um grande potencial aqui de transformação também de volume na coleta seletiva, de que isso possa não ficar resolvido do ponto de vista do custeio. Nós temos no meio de resolver a questão tarifária ou não com a separação do lixo, são elementos que estão envolvidos nisso. Isso é um processo que a cidade tem agora bastante preocupação de ser resolvida em breve. Nós temos que entender assim, os resíduos, seja o lixo orgânico, o lixo úmido, o lixo seco, ele envolve um volume de recursos considerável, né? Portanto, existem interesses de áreas e de empresas para receber isso e para dar um destino. Só que as tecnologias, elas são das mais simples até as mais caras, vamos dizer. E cabe a nós, nesse momento de discutir essa PPP, contribuir com esse processo. O que eu vejo, assim, que nós temos que tomar uma decisão, que isso já demorou muito, demorou demais. Então, esse estudo financiado pela Caixa, ele é importante, mas nós temos que tomar uma decisão e pensar, na verdade, um pouco mais na frente, no futuro, de como nós vamos reduzir custos, tá? Existem possibilidades de projetos pilotos de compostagem de material,
né? Então, você não precisa definir uma metodologia só, você pode definir algumas opções diferenciadas, até para a gente ter na nossa realidade, Bauru, resultados que permitam falar, olha, talvez o caminho certo seja por aqui, né? Então, vale a pena esse espaço. Na área de compensação ambiental, do passivo que naturalmente as instalações do município vão gerando, em especial uma está mais avançada, a do Departamento de Água e Esgoto, que precisa cumprir os protocolos estabelecidos, a CETESB cobra nesse sentido, e tem um edital em fase final de definição de 8 áreas iniciais que foram colocadas como interesse particular para que pudessem ser adquiridas ou mantidas pelo DAI com recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto. Tem essa previsão legal já estabelecida. Ficaram 2 áreas em específico, a área do Brejo, do Cerrado, descendo a Nações Unidas para quem vai em direção ao Otávio Razi, do lado direito, para as pessoas se localizarem, e uma segunda que faz a formação de um corredor ecológico entre o Jardim Botânico e o Zoológico, basicamente. Como Condema vê essas 2 questões? Bom, esse assunto ele já foi pautado no Conselho em 2 momentos, no ano passado, neste ano, e até esse momento onde a proposta foi apresentada, né, pelo setor jurídico da Prefeitura, do DAI, nós sabíamos que nós tínhamos 2 áreas de 10, de 20, porque começou com um número muito grande, isso foi se reduzindo em função das exigências para você utilizar recursos para aquisição dessas áreas, né? Nós temos que entender que o DAI, ele tem esse passivo ambiental há muito tempo. Há muito tempo, porque ele faz a captação de água da bacia ali do Batalha, né? A instalação dos interceptores também interferiu em área de APP e em função de todas essas interferências ele tem um passivo ambiental que deveria ser cumprido há muito tempo. E o Condema vem batendo nessa tecla da necessidade desse passivo ambiental ser resolvido, prioritariamente com plantios. Prioritariamente. Então, nas 2 reuniões onde o setor jurídico do DAI apresentou as propostas, nós fizemos a argumentação que o volume de recursos que hoje nós dispomos no fundo destinado a esse passivo ambiental, parte dele seja destinado à recomposição florestal e não à aquisição de áreas. Tá? No entanto, eu diria que o presidente do DAI ele tem um desafio, porque ele é cobrado, né, pela CETESB para acertar esse passivo que já deveria ter sido acertado. Então, para que você consiga ter uma garantia, a proposta seria a aquisição de 2 áreas. Até onde nós sabíamos, enquanto Condema, não estavam definidas as áreas e muito menos o valor em relação à utilização, à aquisição dessas áreas. Então, e nós estamos, assim, enquanto Conselho, esperando uma definição, né, para apresentação e justificativa, né? O que eu vejo que o Condema se posicionou nas 2 reuniões onde esse assunto foi pautado é que nós gostaríamos que parte desse recurso fosse, então, destinado à recomposição de áreas através de plantios e de estudos, principalmente na bacia do Batalha. Eu ia comentar sobre isso, que é o nosso principal gargalo a ser resolvido do ponto de vista da mata ciliar. A cidade tem um outro grupo de trabalho em andamento, são vários temas na questão ambiental aqui, dos chamados parques de papel, um apelido que particularmente eu dei em função da criação, infelizmente, de vários parques por decreto, sem estudo prévio, sem regulamentação. Bom, o Ministério Público deu uma opinião que avançou num certo sentido, de que boa parte desses parques, eles já estavam em áreas públicas, já tinham destinação específica, não tinham que permanecer nisso até para evitar novas indenizações. Veio na discussão de se evitar aquelas indenizações milionárias. Isso já foi submetido ao Condema? Já. Na verdade, o prefeito municipal ele montou um grupo através de decreto com servidores do município para estudo dessas áreas. Nesse contexto, ele havia também elaborado um decreto com membros do conselho e funcionários para discutir esse assunto, isso no ano passado, para nós termos uma ideia, mas em função das demandas que o Conselho tinha através das suas câmaras técnicas, nós não conseguimos reunir esse grupo por uma discussão, né?
Recentemente, até em função dos problemas em relação à floresta urbana e à multa, ao passivo que nós temos para aquisição dessa área, nós voltamos a organizar esse grupo misto com funcionários do município, né, e com membros do CONDEMA, e nós devemos nos reunir para discutir essas áreas. Eu sei que 6 áreas já foram bem estudadas, foram apresentadas ao CONDEMA, e o CONDEMA também foi favorável à revogação dessa lei, dessas áreas, porque não caberia a manutenção desses parques na categoria que eles foram criados, que seria uma categoria de proteção integral, e isso não se serve ambientalmente àquilo que nós temos de desafios no município. No entanto, há um grupo no Ministério Público discutindo isso, com participação de membros do CONDEMA, com participação efetiva. Então, o Conselho Municipal ele está no grupo de estudo da Prefeitura e ele está também nesse grupo do Ministério Público, nas duas pontas, participando ativamente. Na sexta-feira agora, o nosso membro da equipe diretiva do CONDEMA esteve na reunião com o promotor, e na próxima reunião do Conselho nós vamos pautar esse assunto para verificar a que pé anda, né? Edivaldo, são vários e outros tantos temas relacionados à questão do meio ambiente. Se você tiver alguma questão específica para pontuar, fique à vontade para acrescentar. Obrigado por vir atualizar conosco nesse espaço público aqui. Essas questões são sempre necessárias e efervescentes aqui no Poder Legislativo. Não, eu agradeço o espaço. Eu acho que, assim, como você disse, meio ambiente é algo que aflora constantemente. São desafios e desafios ambientais que o município tem. Eu aproveito esse espaço apenas para falar que nós estamos com as cooperativas com diversos desafios. Uma delas é a gestão dos ecopontos. Isso deve acontecer até o final agora do mês de outubro, para que eles possam assumir essa gestão. E aí eu pediria para a população ter um olhar carinhoso para esse desafio de gestão das cooperativas, porque são pessoas que merecem essa atenção e que merecem, assim, um espaço diferenciado para coleta de material, e eles estão com essa dificuldade. Se você pegar 2, 3 meses atrás, as cooperativas estavam sem nenhum resíduo. Então, fruto de uma campanha um pouco mais intensa, no Meridota principalmente, as coisas começam a melhorar e nós vamos enxergar que, ao assumir os ecopontos, a tendência é fazer com que essas cooperativas tenham uma vida orgânica mais forte. Muito obrigado e até breve no nosso bate-papo. Eu que agradeço, obrigado. Você pode assistir esse programa a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos, todos na íntegra, para você acompanhar os trabalhos relacionados à discussão da nossa cidade. Até o próximo encontro.